Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, na rede social, para nós glorificarmos, exaltarmos o nome desse Deus, Criador dos céus e da terra e do mar. Amém. Estamos felizes com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Nós estamos alegres com esse Deus, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Amém. Não cansamos de pedir a sua misericórdia, não cansamos de suplicar pela sua piedade, não cansamos de pedir pela sua infinita compaixão sobre nós, as nossas almas. Amém. Sobre nós, os carentes da presença de Deus, sobre os seus filhos, os seus ungidos que estão evangelizando, que estão ensinando a palavra de Deus, fazendo sua tarefa de casa, né? Fazendo aí a sua missão de ir levar a palavra de Deus, seja pessoalmente, seja coletivamente, seja individualmente, seja, enfim, nós temos essa responsabilidade dada por Deus de anunciar a palavra de Deus aos ímpios, aos incrédulos, aos que não creem, como ouvirão se não forem enviados, né? Diz o apóstolo Paulo. E como eles são enviados se não tem quem mande eles? Então, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua compaixão, pedindo a sua graça, amém? Pedindo a sua direção, o Espírito de Deus que nos guia, nos orienta nas nossas decisões, nas nossas atividades diárias que a gente toma. É Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é que toma as decisões. E nós estamos felizes com esse Deus. Estamos alegres, embora nós estamos passando aí por uma agonia, uma ansiedade, uma aflição de alma, de espírito, mas nós estamos confiando em Deus. Nós estamos buscando a presença de Deus. Nós estamos clamando pelo poder de Deus eficaz. Amém. Nós, quando eu falo nós, eu falo toda a igreja de Deus, todo o corpo de Deus, todo homem, toda mulher que está em Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe, os homens, as mulheres, esse grande exército que Deus tem levantado. Nós observamos que em Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, eles clamavam pelo rei. Deus tem um povo no mundo. Deus tem o povo dele. Israel, os judeus, os hebreus são o povo de Deus. Eles clamavam, eles queriam um rei, né? E Deus deu um rei para eles. Foi Saul. Por um bom tempo, Saul agradou o coração de Deus, né? Deus levantou o profeta Samuel e Deus mostrou para Samuel, o profeta, e disse: é esse aí o rei que eu tenho escolhido para governar sobre o meu povo, Israel. E aí Deus deu a orientação ao profeta Samuel para que, como rei, ia proceder diante de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos um povo de Deus, amém? Sem questionar a placa de igreja, nem nada. Nós somos o exército de Deus. Nós queremos nós desejamos que o Brasil seja governado por homens e mulheres que tenham o temor de Deus. Amém. Que ame a Deus sobre todas as coisas. Que adore a Deus, que tenha a Bíblia Sagrada como a sua bússola, como seu guia de orientação, que tenha os mandamentos de Moisés, tudo que Moisés escreveu através da orientação de Deus,
Esse é o desejo do nosso coração, que os costumes, que os hábitos, né, a cultura da Bíblia Sagrada seja uma realidade entre nós, nesses 200 e poucos milhões de brasileiros, que eles tenham conhecimento do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, o Deus que não adore o macaco, que não adore o elefante, que não adore demônios, nem imagem, nem ídolo, porque não são deuses, mas que adorem o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A esse Deus nós devemos invocar com toda a força, com toda a fé, com toda a nossa ousadia, porque Ele é vivo, Ele atende o nosso clamor. O Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus da Bíblia Sagrada. Então o desejo que a gente tem é que esse Deus levante um presidente da República nesses anos que tenha o temor a Ele, que tenha o respeito aos seus mandamentos, que tenha aí a reverência, sabe? E quem faz isso é Deus. É Deus que faz isso. É Deus que levanta esse chefe. Está bem claro na Bíblia que Israel, ele que levantou o chefe para chefiar o povo dele, os judeus. Foi ele que escolheu Moisés para tirar o povo dele da escravidão de Faraó. Então está bem claro na Bíblia que tudo é Deus que faz mediante o clamor dos judeus. Os judeus, eles clamavam a esse Deus quando eles eram oprimidos pelos capatazes de Faraó. Eles clamavam a opressão do Egito. E nós estamos fazendo o que hoje? Estamos clamando a Deus. Estamos também buscando que Deus levante chefes nessa nação. O próprio Deus disse: eu te levantei, tu não era nada. Lembra-te a tribo que tu nasceu? Tua tribo era mais inferior de todas as tribos, e eu te levantei. Então é o próprio Deus que faz isso, mediante as nossas orações, mediante a nossa súplica, para que nós viemos orar a Deus, para Deus levantar um chefe, amém? Um líder, um presidente da República, ou um ministro, porque Daniel não era o presidente da República, mas ele era o ministro, diz a Bíblia Sagrada. Ele estava trabalhando no palácio do rei Nabucodonosor. Ele tratava dos negócios do rei ímpio, incrédulo, mas Deus estava ali com ele. Deus estava ali livrando ele de todos os maus e mostrando para ele visões profundas. Existia uma guerra espiritual ali entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Isso aí está bem claro. Existia, mas Deus ouviu a oração de Daniel. E mediante as palavras de Daniel foi enviado ali o anjo, o socorro, para falar com Daniel. Assim nós também cremos que quando o povo de Deus se une, amém, as igrejas todas cristãs que temem a Deus, para levantar um homem segundo o coração de Deus, um rei, amém, porque o regime da Bíblia é um regime, não é democrático, ele é um regime de rei, monarca. O regime da Bíblia de rei, rainha Esther, rainha Sabá. Então um regime monarco, aonde quem elege os reis é o próprio Deus. Aí ele mostra para o profeta que ele é o rei que há de governar sobre o meu. A gente já observou dessa regime de democracia aí, que a gente não sabe quem é quem. Quem está no poder, quem governa, a gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente quer um rei. Nosso rei é o rei Jesus Cristo. Ele está lá no céu. Mas a terra está sob o domínio dos homens e das mulheres. Então nós pedimos a Deus, que Deus, o Todo-Poderoso, nós estamos num regime, eu pelo menos, o meu regime é o regime monárquico.
aonde o meu rei é o Senhor Jesus. Eu sei muito bem aonde ele está no trono, assentado à destra de Deus. Mas esse mundo aqui está no caos. Ele precisa, nós precisamos, que moramos aqui, colocar esse mundo no eixo, esse mundo no prumo. Como? Orando, pedindo a Deus que levante um rei, Davi. Amém. Segundo o coração de Deus. Amém. Para quê? Para governar o povo, para dirigir o povo de Deus. Amém. Dirigir ao temor do Senhor. Sabe? A gente pede isso de Deus. Chefes que pregue a palavra de Deus, que implante essa cultura de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A inteligência é apartar-se do mal, praticar o bem. Então nossa oração é essa. E nós acreditamos. Quando o apóstolo Paulo foi pregar a palavra de Deus, ele pregou para reis, César, o grande, os governadores, preso. Ele pregava o evangelho de Deus lá em Roma. Tá entendendo? Ele foi o escolhido de Deus para pregar os gentios. Então nós pedimos de Deus que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemente, Deus levante chefes segundo o coração dele. Amém. Homens, chefe, que possa conduzir esse povo no temor de Deus. Sabe? Profetas igual a Jeremias, que pregava o povo de Deus. Ele pregava os judeus rebelados, aos judeus apostatas, os judeus hebreus que não queria nada com Deus, que adorava a rainha dos céus, fazia sacrifício à rainha dos céus, fazia bolo, fazia isso, fazia aquilo. E Jeremias dizia: gente, se arrependam dessas práticas. Deus vai castigar vocês, volte para Deus. Foi o próprio Deus que levantou ali aquele rei, até esqueci o nome, Nabucodonosor mesmo. Parece que foi Nabucodonosor, o babilônico, os babilônicos, os caldeus, para invadir, sitiar Jerusalém. Foi o próprio Deus que usou Nabucodonosor para quê? Para castigar o povo dele. E Deus disse: olha, eu entreguei vocês nas mãos de Nabucodonosor. Vocês vão servir ele por 70 anos. E Nabucodonosor era um homem ímpio, idólatra, porque vocês se rebelaram contra mim. Vocês não querem me ouvir. Então vocês vão servir a ele. Os reis de Judá, de Joaquim, foram todos mortos. E o profeta Jeremias estava ali falando, pregando, anunciando a palavra de Deus. E eles não queriam ouvir Deus falar. Só não mataram Jeremias porque Deus livrou Jeremias das suas mãos. Amém. Então, é nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós estamos pedindo misericórdia. É nesse Deus que nós estamos clamando todo dia, pedindo misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O mundo é muito idólatra, adora muitos deuses. Esse negócio de idolatria é uma coisa, muito antiga e não conhece o verdadeiro. No meio desses deuses todos que o mundo adora, está o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia Sagrada, que não se deixou ocultar, que não se escondeu, está aí. Os céus proclamam a sua glória. E nós pedimos que o Senhor tenha piedade, tenha clemência de nós. Amém. Nos ajude os homens de Deus. Porque não tem para onde correr. Ou a gente toma uma posição firme, fé e inabalável em Jesus, e agora sofre pelas aflições de Cristo. Sofre pelas as aflições do Evangelho.
Amém. Tendo uma consciência aberta, nada não. Unido, o povo de Deus é um povo geral, é um povo sem fronteiras, não tem assim aberta, expandindo, uma coisa que a gente vê que se expande, que cresce. São águas, o povo de Deus são águas que correm, rios que correm ao mundo e vão cortando aí até chegar no oceano, que é Deus, o grande eu sou. Amém? Então nós estamos alegres com esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo amor, digno de toda a adoração. E nós pedimos a Deus que levante chefes, homens inteligentes igual a Daniel, homens que têm espírito de excelência igual a Daniel, homens que não se contaminaram, homens santos, irrepreensíveis, que aborrece a avareza, que ame a Deus sobre todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver a majestade de Deus. Nós queremos sentir a presença de Deus, seja no poder, na política, seja em todos os setores. Porque Deus, Ele está interessado em tudo. Não está interessado só na religião. Deus está interessado na política, na polícia, em tudo Ele está interessado, em tudo. O Evangelho penetra em tudo, todas essas coisas aí, todas as camadas. Amém. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Guarde as nossas famílias da opressão diabólica e satânica. Eu estou estudando angiologia, que é o estudo dos anjos. E é um estudo maravilhoso pela Faculdade Teológica Nacional, no site. É de graça, não paga nada, só o diploma. E é um estudo riquíssimo, que fala dos anjos. Amém. E uma coisa que eu lembro muito é que Deus enviará um anjo poderoso para prender Satanás e colocar ele no abismo. Está escrito no livro do Apocalipse: por 1000 anos ele será preso. E aí Jesus reinará no mundo por esse 1000 anos. E aí o que acontece? Que ele estará preso por esse anjo. O anjo prenderá. Por quê? Porque ele só faz o mal para o planeta. Ele engana o planeta. Ele engana, ele seduz, é o grande sedutor. Ele não quer o bem do planeta Terra. Ele não quer o bem dos homens e das mulheres. Ele engana, enganador. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, ele está solto, é por isso que a gente vê essa confusão aí. Essa confusão. Mas já haverá um dia que Deus enviará o seu anjo e irá prendê-lo. E após 1000 anos, Jesus vai reinar no planeta Terra. Depois é necessário que ele seja solto por algum tempo. E aí a gente observa, quando ele for solto, ele vai fazer um estrago. Milhões e milhões, incontavelmente, vão segui-lo como areia da praia. Mas ele será derrotado, aniquilado para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Isso que eu estou lendo está lá em Apocalipse. Que eu estou estudando,
eu estudei sobre dos anjos. Aleluia. O livro de Apocalipse fala muito das ações dos anjos. Fala muito das ações dos anjos. Muito. Aquela parte que diz: quem enviará essas bestas para o mundo? O próprio Deus. Permitirá que as bestas feras virá, que são homens enganadores? Por quê? Porque o povo é rebelde. O povo não quer crer em Deus. Por isso Deus enviará a operação do erro. Por isso, aqui fala, assim, no versículo, no capítulo 20, diz: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E vi debaixo do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não enganasse as nações, até que estes 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala que a besta virá. A besta virá e ela virá e será adorada. Ele fará uma imagem de si próprio. Só vai comprar e vender quem tiver o nome da besta na testa ou na mão direita. Domínio. Uma besta só, 2 bestas, 2 homens, um falso profeta e o rei. E ele vai querer que todo mundo o adore. Aquele que não adorar, não se prostrar diante da sua imagem, que ele fará de si próprio, esse tal morrerá degolado. Adorar, ele vai querer adoração, culto de si mesmo. Ele vai querer o culto de si mesmo. Será cultuado pelo planeta Terra. Todo mundo vai cultuá-lo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Essas almas que eles viram, que o João viu, foram as almas que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Então, as almas que não adoram imagem não são idólatras, mas adoram o único e verdadeiro Deus. Não adoraram a besta e nem a imagem, porque a Bíblia diz que essa besta, ela vai dominar o mundo todo. E ela vai colocar, vai mandar fazer uma imagem dele, e vai querer que o mundo todo o adore. Será uma lei, um decreto. A idolatria
vai obrigar o homem e a mulher, vai ser uma obrigação, vai ser uma lei. E quem não obedecer essa lei de adorar a imagem da besta, não vai poder comprar e nem vender. Isso é que é idolatria. Colocará a marca, o nome e o número da besta na testa e na mão, para ser a marca da besta. Estarão carimbados, marcados. Chegará no estabelecimento comercial, não vai ter mais dinheiro. Ou pode até ter o dinheiro, mas só vai poder comprar o que precisa, se apresentar na mão ou na testa o nome e o número da besta, para poder adquirir aquilo. Por quê? Porque ele vai ser o dono do mundo. Por algum tempo o planeta vai ser dado a ele. Dono, dominador. E aí a pessoa só vai poder comprar e vender. A mesma coisa vender. Só vou poder vender os meus produtos se eu tiver o carimbo da besta. Pá, me carimbou na testa. Você está habilitado para comercializar na minha, está licenciado para comercializar no meu território, nas minhas terras. Pode vender, pode comprar, pode fazer o que bem quiser. Será um tempo difícil para quem adora Jesus Cristo, para quem adora a palavra de Deus. Será um tempo dificílimo. Amém. E quem fará isso? O próprio Deus permitirá isso. E não receber o sinal na testa, sinal aqui na testa, e nem na mão. Sinal, não receberam, não quiseram o sinal. Como eu já falei, será um regime que quem não recebeu o sinal da besta na testa e na mão será o que, irmã? Morto, degolado. É um regime pior do que o Hitler. É um regime, é pior regime que a gente já nem ouviu falar que vai dominar esse planeta. De domínio. Vai marcar e carimbar todos os seus seguidores. É meu. Ele me pertence. Tá com o meu sinal. Um sinal, ele me adora. Ele reconhece que eu sou o Deus dele. Que eu sou o Criador dele. E aí ele negou a Deus, o Criador verdadeiro dos céus e da terra. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte. Amém? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, esses seguidores de Cristo provaram um grande amor, uma grande devoção para com Cristo. Por quê? Porque enquanto o mundo se inclina à besta, se inclina a Satanás, que está por trás dessa besta, outros, porém, também se inclinam à vontade soberana de Deus e até morrem degolados. É nesse cenário que estabelecerá aí o poder de Deus. Todos irão ver. Fulano morreu, foi sentenciado à morte porque não aderiu o sistema da besta. Não aderiu o carimbo, o sinal da besta. Foi sentenciado à morte.
Aí Jesus disse: não temais os que matam o corpo. A besta vai matar somente o corpo do discípulo de Cristo. Mas as almas deles, João viu as almas dos que foram o quê? Degolados. Porque não adoraram a besta e nem a sua imagem. Não adoraram. E nem deixaram com que a besta colocasse o sinal. Porque ele sabe que se quem adorar a besta e quem adorar a imagem da besta, nós sabemos que o tal vai experimentar a ira de Deus, que é muito pior do que o castigo da besta. Eles têm a ciência e a consciência, eles leram o livro do Apocalipse e sabem muito bem disso. Que se eu adorar, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora e vão ser castigados de dia e de noite no lago de fogo. Aí prefere morrer degolado, que é um castigo, mas não é um castigo eterno, do que adorar a besta e aí passar pela ira de Deus, que é muito pior. Muito pior. É isso que vai acontecer daqui futuramente. Sabe-se lá Deus quando. Sabe-se que se caminha para esse acontecimento, porque é uma profecia. Vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Só sabe que nós estamos caminhando para que a palavra de Deus se cumpra. Amém. Glória a Deus.